Como a revelação é transmitida? A mensagem da revelação de Deus vem a nós de duas maneiras: através da Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição. Sagrada Escritura, ou que chamamos de Bíblia, é a palavra escrita da revelação. A palavra Bíblia vem do grego e se traduz como livros. Ela se parece com apenas um livro, mas é na verdade uma coleção de livros encadernados juntos. São 73 livros. Diferentes autores escreveram esses textos sob a orientação do Espírito Santo. Isso significa que esses textos são de inspiração divina. Isso, porém, não os torna em uma espécie de ditado divino. Os autores sagrados escreveram como pessoas falando de suas próprias vidas, enraizados em seus próprios idiomas, tempos e culturas. A Bíblia é uma coleção de 73 livros. Os primeiros 46 livros da Bíblia pertencem ao Antigo Testamento e outros 27 ao Novo Testamento. O Antigo Testamento cobre o tempo antes de Jesus: Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, os reis de Israel, os profetas e assim por diante. O Novo Testamento é todo sobre Jesus e seus discípulos. E embora os textos do Antigo Testamento preparem para a vinda de Jesus e o Novo Testamento seja todo sobre Jesus, o cristianismo não é, na verdade, a religião do livro. Jesus não escreveu um livro. Em vez disso, ele reuniu os discípulos em torno dele e fundou uma comunidade viva de pessoas. Foi através desta comunidade, e não apenas através do livro sagrado, que sua mensagem alcançaria os confins da terra. Naturalmente, e por razões práticas, os apóstolos também passaram sua mensagem por escrito. E enquanto todos esses textos hoje compõem os livros do Novo Testamento, a pregação dos apóstolos vai além da palavra escrita. São Paulo escreve em sua segunda carta aos Tessalonicenses: Portanto, irmãos, sede firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Assim, ao lado da palavra escrita na Sagrada Escritura, há também uma tradição oral da mensagem de Cristo, preservada e incorporada na vida das comunidades cristãs. Isto é o que chamamos de Sagrada Tradição. Nem tudo dito e feito na igreja é parte dessa Sagrada Tradição, e não inclui procissões, presépios ou ovos de Páscoa. A Sagrada Tradição refere-se apenas ao que pertence ao depósito da fé, como, por exemplo, as fórmulas teológicas sobre a fé na Trindade, a doutrina do purgatório ou dogmas marianos. Todos esses ensinamentos são uma parte do que a Igreja recebeu dos apóstolos. Ao longo do tempo, alguns desses ensinamentos podem ter recebido uma formulação teológica mais detalhada, mas em seu núcleo, elas são o que a Igreja recebeu dos apóstolos e que nós chamamos de Sagrada Tradição. Isto é a Sagrada Tradição. Para resumir, podemos dizer: a revelação divina nos alcança através de dois canais: a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Ambos, Bíblia e Tradição, estão intimamente ligados um ao outro, são interpretados pelo magistério da Igreja e são entregues à comunhão dos fiéis. Como a revelação é transmitida? A mensagem da revelação de Deus vem a nós de duas maneiras: através da Sagrada Escritura e pela Sagrada Tradição. Sagrada Escritura, ou que chamamos de Bíblia, é a palavra escrita da revelação. A palavra Bíblia vem do grego e se traduz como livros. Ela se parece com apenas um livro, mas é na verdade uma coleção de livros encadernados juntos. São 73 livros. Diferentes autores escreveram esses textos sob a orientação do Espírito Santo. Isso significa que esses textos são de inspiração divina. Isso, porém, não os torna em uma espécie de ditado divino. Os autores sagrados escreveram como pessoas falando de suas próprias vidas, enraizados em seus próprios idiomas, tempos e culturas. A Bíblia é uma coleção de 73 livros.
Os primeiros 46 livros da Bíblia pertencem ao Antigo Testamento e outros 27 ao Novo Testamento. O Antigo Testamento cobre o tempo antes de Jesus: Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, os reis de Israel, os profetas e assim por diante. O Novo Testamento é todo sobre Jesus e seus discípulos. E embora os textos do Antigo Testamento preparem para a vinda de Jesus e o Novo Testamento seja todo sobre Jesus, o cristianismo não é, na verdade, a religião do livro. Jesus não escreveu um livro. Em vez disso, ele reuniu os discípulos em torno dele e fundou uma comunidade viva de pessoas. Foi através desta comunidade, e não apenas através do livro sagrado, que sua mensagem alcançaria os confins da terra. Naturalmente, por razões práticas, os apóstolos também passaram sua mensagem por escrito. E enquanto todos esses textos hoje compõem os livros do Novo Testamento, a pregação dos apóstolos vai além da palavra escrita. São Paulo escreve em sua segunda carta aos Tessalonicenses: Portanto, irmãos, sede firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Assim, ao lado da palavra escrita na Sagrada Escritura, há também uma tradição oral da mensagem de Cristo, preservada e incorporada na vida das comunidades cristãs. Isto é o que chamamos de sagrada tradição. Nem tudo dito e feito na igreja é parte dessa sagrada tradição, e não inclui procissões, presépios ou ovos de Páscoa. A sagrada tradição refere-se apenas ao que pertence ao depósito da fé,